o peso da prova e a luz que veio do silêncio. Era uma tarde de sábado e o irmão Carlos, um homem de 42 anos, pai de 2 filhos, cooperador fiel da congregação há mais de uma década, sentou-se no banco de trás do templo com as mãos trêmulas e o coração apertado. O envelope que segurava não continha o salário do mês, mas sim um aviso de demissão. A empresa onde trabalhava há 12 anos estava fechando as portas, e ele, que era o arrimo da família, agora se via sem rumo. As contas estavam se acumulando, aluguel atrasado, luz prestes a ser cortada, e o mais doloroso, o olhar preocupado da esposa, Márcia, que mesmo em silêncio, carregava o peso da incerteza. Senhor, o que eu vou fazer? Foi tudo que conseguiu sussurrar, com os olhos cheios d'água. Não era uma oração elaborada, cheia de palavras bonitas ou citações bíblicas decoradas. Era um clamor de quem não tinha mais para onde correr. E foi ali, naquele momento de quebra, que ele lembrou das palavras do irmão mais velho na reunião de quarta-feira: Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco nelas. A decisão que mudou tudo, ficar firme quando tudo desabava. Carlos poderia ter desistido. Poderia ter deixado de ir aos cultos, afinal, o orgulho dizia: como vou aparecer lá sem ter nada para ofertar? Como vou olhar nos olhos dos irmãos sabendo que não consigo nem sustentar minha família? Mas algo dentro dele, aquele mesmo espírito que o havia levado ao batismo anos antes, não o deixou desistir. Naquele domingo ele foi ao culto. Não com o coração leve, mas com um peso que só quem já esteve onde ele estava pode entender. E quando o irmão responsável pela oferta passou o cesto, Carlos, com as mãos ainda trêmulas, colocou dentro as últimas moedas que tinha, não por obrigação, mas por fé. Se o Senhor cuidou de Elias no deserto, ele pode cuidar de mim, pensou. E foi então que, sem que ninguém esperasse, o irmão Josué, um dos cooperadores mais antigos, se aproximou dele após o culto e com um sorriso tranquilo disse: Carlos, o Senhor me colocou no coração para te dar isto. E entregou-lhe um envelope branco sem remete. Dentro, havia o valor exato do aluguel atrasado e um bilhete: Deus vê a sua fé. Fique firme. A provação que veio para fortalecer o tumor e a fé inabalável. Mas a prova não terminou ali. 2 semanas depois, em um exame de rotina, os médicos descobriram um nódulo no pulmão de Carlos. O diagnóstico inicial era assustador, um tumor que precisava de cirurgia urgente. A notícia foi como um soco no estômago. Márcia chorou em silêncio no banheiro, enquanto as crianças, sem entender, perguntavam por que o pai estava tão quieto. Foi então que a igreja se levantou. As irmãs começaram a jejuar por ele. Os cooperadores se reuniram em sua casa para orar e ler a palavra. O irmão responsável pelo distrito o visitou e, com a Bíblia aberta em Salmos 18, 17 e 19, leu: Ele me livrou do meu poderoso inimigo, daqueles que me odiavam, porque eram mais fortes do que eu. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor me apoiou. Ele me tirou para um lugar espaçoso, ele me livrou porque se agrada de mim. Carlos não teve uma cura instantânea. Não ouviu uma voz do céu dizendo que tudo estaria bem, mas algo dentro dele mudou. Ele começou a orar com mais intensidade, a participar dos cultos com mais fé, e acima de tudo, a servir mais. Se Deus me deu esta prova, é porque Ele confia que eu posso passar por ela, pensou. E assim, mês após mês, os exames começaram a mostrar melhora. O tumor, que os médicos diziam ser agressivo, começou a regredir. Até que, após 6 meses de oração, jejum e confiança, o médico, surpreso, disse: Não entendo como, mas o tumor sumiu. Não há mais nenhum vestígio. Carlos não pulou de alegria. Não gritou milagre para todo mundo. Ele simplesmente abaixou a cabeça, fechou os olhos e disse: Glória a ti, Senhor. De beneficiado a instrumento, como Deus usou sua história para salvar outro. Mas a história não terminou ali. Porque Deus não nos livra das provas só para nos abençoar. Ele nos livra para que sejamos bênção na vida de outros. 1 ano depois, enquanto Carlos ajudava na limpeza do templo, algo que fazia com gratidão, mesmo depois de ter voltado ao mercado de trabalho, um jovem de uns 20 anos se aproximou dele. Era Lucas, um rapaz que havia sido criado na igreja, mas que após a morte do pai, havia se afastado. Agora, cheio de tatuagens, cigarro na mão e um olhar vazio, ele disse: Eu não deveria estar aqui, mas minha mãe pediu para eu vir. Só que não acredito mais em nada. Carlos poderia ter julgado. Poderia ter dito: Olha o estado em que você está. Mas em vez disso, ele sentou ao lado do jovem no banco de trás do templo e disse: Eu já estive onde você está. Já pensei que Deus tinha me abandonado. Já achei que não tinha mais jeito. Mas sabe o que aprendi? Que Deus não desampara a obra das suas mãos.
E então, com calma, Carlos contou sua história. Não como um pregador, mas como um homem que havia sido quebrado e restaurado. Falou das dívidas, do tumor, do medo, e de como Deus havia usado até as piores coisas para o bem. Lucas ouvia em silêncio. E quando Carlos terminou, o jovem quebrou em choro. Eu quero voltar. Eu preciso de Deus. Naquela mesma semana, Lucas foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E hoje, 2 anos depois, ele não só está firme na congregação, como ajuda outros jovens que estão onde ele já esteve. A multiplicação da bênção, quando a fé se torna ação. A vida de Carlos não ficou fácil depois disso. Ele ainda enfrenta desafios financeiros, ainda tem dias de cansaço, ainda sente o peso das responsabilidades. Mas uma coisa mudou, ele sabe que não está sozinho. Hoje ele e Márcia abrem as portas de sua casa para estudos bíblicos. Eles visitam irmãos doentes, levam cestas básicas para famílias necessitadas, e oram com quem está passando por provas. Porque eles entenderam que a fé não é só para ser guardada, mas para ser compartilhada. Em uma das visitas, uma irmã idosa, Dona Maria, que estava doente e desanimada, seguiu Carlos com os olhos e disse: Filho, como você consegue ter tanta paz? Ele sorriu e respondeu: Dona Maria, não é paz. É certeza. Certeza de que não importa o que aconteça, Deus está no controle. A lição que fica, não é sobre o que você tem, mas em quem você confia. Se você está lendo este testemunho e pensa, será que ainda tem jeito para mim? A resposta é sim. Deus não olha para o seu passado, não mede a sua força, nem exige que você tenha tudo resolvido. Ele olha para o seu coração. Você está com medos? Carlos também teve. Você está com dívidas? Ele já esteve. Você está doente? Ele já recebeu um diagnóstico assustador. Você está afastado? Lucas também esteve. Mas uma coisa é certa, Deus não desampara a obra das suas mãos. Talvez você esteja esperando um milagre espetacular, uma voz do céu, um sinal inconfundível. Mas Deus muitas vezes age no silêncio, na mão de um irmão que te entrega um envelope quando você mais precisa, no sorriso de um cooperador que ora por você sem você nem saber, na cura que vem devagar, mas vem, no jovem que volta para a igreja porque alguém compartilhou sua história. Fique firme, não porque as coisas vão ficar fáceis, mas porque Deus é fiel. E quando você olhar para trás, vai ver que até nas provas mais difíceis, Ele estava lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46, 1. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A história que não acabou, como a fé de Carlos transformou uma família e uma congregação. O dia em que o medo bateu à porta. Aquela manhã de quarta-feira começou como qualquer outra para Carlos. Ele acordou cedo, tomou seu café preto com pão de queijo, o mesmo que Dona Maria, sua vizinha, fazia com tanto carinho, e se preparou para mais um dia de trabalho. Mas algo estava diferente. Uma dor aguda no estômago, que já o incomodava há semanas, agora parecia insuportável. Ele tentou ignorar, como sempre fazia, mas dessa vez o suor frio e a tontura não deixaram. Senhor, se é a tua vontade, me dá força para aguentar mais um dia, murmurou, apoiando-se na pia do banheiro. Mas Deus tinha outros planos. Ao chegar no serviço, a dor o derrubou. Os colegas chamaram a ambulância, e em menos de 1 hora, Carlos estava deitado em uma maca frio, ouvindo o médico dizer palavras que pareciam ecoar em câmera lenta. Tumor. Cirurgia urgente. Malignidade a confirmar. Foi como se o chão tivesse se aberto. Ele fechou os olhos e viu o rosto da mãe, falecida há 5 anos, sorrindo como se dissesse: confia, meu filho. Mas a voz do medo era mais alta. E agora, Deus? O que eu vou fazer? Quem vai pagar as contas? E se eu não conseguir mais trabalhar? As lágrimas escorriam sem permissão. Ele não era de chorar, mas ali, sozinho naquele quarto de hospital, a fragilidade humana bateu com força. A oração que não tinham palavras bonitas. Naquela noite, o irmão José, um cooperador da congregação, chegou ao hospital com um envelope e um abraço apertado. Irmão Carlos, os irmãos se reuniram e queriam te ajudar com isso. Não é muito, mas é com amor. Dentro do envelope havia o valor exato do aluguel atrasado e um bilhete. Deus está no controle. Fique firme. Carlos segurou o dinheiro e chorou. Não era pela quantia, mas pelo carinho. Aquilo era prova de que mesmo quando ele pensava estar sozinho, Deus estava agindo através daqueles que amava. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. A dor física misturava-se com a angústia da alma. Então fez o que sabia fazer. Orou. Mas não foi uma daquelas orações decoradas, cheias de palavras bonitas. Foi um desabafo. Pai, eu não sei o que vai acontecer. Tenho medo.
Medo da dor, medo de não ver minha família crescer, medo de não poder mais servir a ti. Mas se o Senhor quiser me levar, que seja feito a tua vontade. Só peço uma coisa, que o Senhor não me deixe desistir da fé. Que até o último suspiro eu possa dizer, Deus é bom, ponto. E naquele momento, uma paz estranha encheu o quarto. Não era a ausência de medo, mas a certeza de que, independente do resultado, ele não estava sozinho. A cirurgia e o silêncio de Deus. O dia da cirurgia chegou. Carlos foi levado para a sala de operação com um sorriso no rosto, mas o coração batendo forte. Enquanto a anestesia fazia efeito, ele repetia em pensamento: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23h04. As horas passaram. A família esperava do lado de fora, orando. Dona Maria, com suas mãos enrugadas, segura da Bíblia como se fosse um escudo. Quando o médico saiu, o rosto sério não ajudou. Conseguimos remover o tumor, mas precisamos esperar a biópsia. Preparem-se para qualquer notícia. Mais uma vez, o silêncio. Mas dessa vez, Carlos não desanimou. Ele olhou para os irmãos ao seu redor e disse: se for a vontade de Deus que eu fique, que seja para glorificar o nome dele. Se for para ir, que seja com a certeza de que cumpri meu chamado. E então, algo inesperado aconteceu. O jovem que voltou para casa. Enquanto Carlos se recuperava, um jovem chamado Lucas, que havia se afastado da igreja há anos, apareceu no hospital. Ele era filho de um cooperador e tinha uma história pesada, envolvimento com drogas, brigas familiares, uma vida que parecia sem saída. Irmão Carlos, ouvi dizer que o senhor está passando por uma prova difícil. Vim te visitar. Carlos, ainda fraco, estendeu a mão e disse: Lucas, você não veio me visitar, você veio encontrar Jesus. Senta aqui. E ali, entre tubos e soro, Carlos compartilhou sua própria história, as dívidas, o desespero, o tumor, e como, em cada etapa, Deus tinha sido fiel. Não com milagres espetaculares, mas com pequenos sinais, um envelope, um abraço, uma palavra no momento certo. Lucas chorou. Não era um choro de pena, mas de arrependimento. Eu quero voltar, irmão. Quero ser batizado. Quero que Deus mude minha vida como mudou a sua. E assim, naquela enfermaria entre dor e esperança, um jovem se rendia a Cristo. A notícia que veio como um sussurro. 3 semanas depois, o resultado da biópsia chegou. O médico entrou no quarto com um sorriso tímido. Carlos, é benigno. Você vai precisar de acompanhamento, mas está tudo bem. Não houve gritos de alegria. Não houve pulos. Carlos simplesmente fechou os olhos e sussurrou: obrigado, Senhor. Porque ele sabia, não era sobre o tumor. Era sobre a fé que havia crescido, sobre o jovem que havia voltado, sobre a igreja que havia se unido. Naquele dia, Carlos entendeu uma verdade profunda. Deus não tira as provas para nos abençoar. Ele nos abençoa dentro das provas. O recomeço, das mãos vazias ao serviço. Quando Carlos voltou para casa, tudo parecia igual, mas ele não era mais o mesmo. As dívidas ainda existiam, mas agora ele tinha um plano, e a ajuda dos irmãos para quitá-las aos poucos. A saúde ainda exigia cuidados, mas ele tinha gratidão no coração. O trabalho ainda era duro, mas ele via propósito em cada dia. E então, ele começou a servir. Primeiro, limpando o templo aos sábados. Depois, visitando os doentes. Em seguida, participando das campanhas evangelísticas. Um dia, o irmão José o chamou. Carlos, a gente precisa de alguém para ajudar com os jovens. Você topa? Ele sorriu. Se Deus me deu uma segunda chance, é para que eu ajude outros a encontrarem a primeira. E assim, o homem que quase desistiu se tornou um instrumento nas mãos de Deus. A lição que ninguém esperava. Anos depois, em um culto de ação de graças, Carlos subiu ao púlpito pela primeira vez. Não para pregar, mas para testemunhar. Irmãos, eu já estive onde muitos de vocês estão hoje. Com medo, com dívidas, com saúde frágil, com a fé balançando. Mas hoje eu digo, Deus não desampara a obra das suas mãos. Ele contou sobre o envelope, sobre Lucas, que agora era um cooperador fiel, sobre as noites de oração quando parecia que Deus estava em silêncio. Às vezes, a gente acha que Deus não está ouvindo, mas Ele está trabalhando. No silêncio, nas pequenas coisas, na fé de um irmão que ora por você sem você saber, na mão estendida quando você menos espera. E então, ele olhou para o fundo do salão, onde um homem de cabeça baixa chorava baixinho. Se você está aqui hoje pensando que não tem mais jeito, eu digo, tem, porque Deus não olha para o que você foi, Ele olha para o que você pode ser nele. Aquele homem era um visitante, carregando um fardo que ninguém conhecia. Mas naquela noite, ele se levantou, foi até a frente e pediu oração. Mais uma vida estava sendo transformada.
O legado de um homem comum. Hoje Carlos não é um pregador famoso. Não tem um ministério de milhares. Não é conhecido fora da sua congregação. Mas ele é fiel. Toda semana, ele visita os enfermos. Todo mês, ele contribui com a campanha de alimentos para os necessitados. Todo ano, ele batiza pelo menos um jovem que, como Lucas, achava que não tinha mais esperança. E quando perguntam qual é o segredo da sua paz, ele responde com um sorriso. Não é paz. É certeza. Certeza de que não importa o que aconteça, Deus está no controle. E você? Onde está a sua certeza? Se você está lendo esta história e pensa, mas eu não tenho fé como a dele. Resposta: a fé de Carlos também já foi pequena. Ela cresceu na prova. Mas minha situação é pior. Resposta: Carlos já teve um tumor e dívidas que pareciam não ter fim. Deus o sustentou. Mas eu já me afastei demais. Resposta: Lucas também. E hoje ele serve a Deus. Deus não está esperando que você tenha tudo resolvido. Ele está esperando que você confie. Talvez hoje você esteja com medo, como Carlos na maca do hospital. Endividado, como ele antes do envelope. Doente, como ele antes da cirurgia. Afastado, como Lucas antes de voltar. Mas uma coisa é certa: Deus não desampara a obra das suas mãos. E se ele fez por Carlos, por Lucas, por Dona Maria, ele pode fazer por você. O convite que não pode esperar. Hoje, agora, você pode. Orar. Mesmo que seja um desabafo, como o de Carlos naquela noite no hospital. 2. Voltar, como Lucas que encontrou esperança onde menos esperava. 3. Servir, como Carlos que transformou sua dor em bênção para outros. 4. Confiar, porque Deus não promete uma vida sem provas, mas promete estar com você nelas. E quando você olhar para trás, vai ver que mesmo nos vales mais escuros, Ele estava lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46, 1. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A história que não acabou, quando a fé se torna um legado. O dia em que Carlos entendeu o propósito da prova. Aqueles primeiros meses após a cirurgia não foram fáceis. Mesmo com o tumor removido e os exames limpos, Carlos ainda acordava à noite suando frio, com a memória daquela dor aguda no peito. Será que volta? Será que Deus só me deu um tempo? As dúvidas vinham como ondas, mas ele havia aprendido um segredo: orar antes que o medo dominasse. Uma manhã, enquanto tomava café com Dona Maria, ela lhe disse algo que marcou sua vida. Filho, você acha que Deus te tirou daquele hospital só para você ficar bem? Não. Ele te guardou porque tem gente que só vai acreditar em Deus se vir a prova de que Ele existe. E você agora é essa prova. Carlos não entendeu na hora. Mas algumas semanas depois, enquanto ajudava a limpar o templo, um homem de uns 50 anos, magro e com olheiras fundas, se aproximou. Eu sou o Paulo. Ouvi falar de você. Disseram que você teve um tumor e que os médicos não davam esperança. É verdade? Carlos assentiu, sem saber por que aquele estranho queria saber da sua vida. E como você está agora? Estou bem. Os exames estão limpos. Paulo baixou a cabeça. Quando levantou, seus olhos estavam úmidos. Meu filho tem 12 anos. Leucemia. Os médicos falam em quimioterapia, mas eu não sei se vou aguentar ver ele sofrer. Eu não tenho fé como a sua. Não sei nem orar direito. Aquilo foi como um soco no estômago de Carlos. Ele se lembrou de si mesmo, chorando no chão do hospital, sem forças nem para levantar as mãos. Mas então se lembrou de algo mais importante, de como, mesmo assim, Deus o ouvirá. Paulo, eu também não sabia orar. Minha oração era só choro. Mas Deus não precisa de palavras bonitas. Ele precisa de um coração quebrado. Vamos sentar ali? E foi assim que, num banco de madeira simples, ao lado das caixas de som do templo, Carlos orou com Paulo pela primeira vez. Não foi uma oração elaborada. Foi um homem que já esteve no vale da sombra da morte dizendo a outro que ainda estava lá: Deus não abandona. Eu sei porque Ele não me abandonou. A oferta que veio do nada e o milagre que ninguém viu. Enquanto isso, a vida financeira de Carlos ainda era um quebra-cabeça. O bico na oficina mecânica ajudava, mas não dava para pagar todas as contas. Ele e Dona Maria já haviam cortado tudo o que podiam. Luz, água, até o plano de celular foi reduzido ao mínimo. Mas ainda faltava o aluguel de 2 meses. Naquela sexta-feira, Carlos chegou em casa com um envelope na mão. Dentro, havia exatamente o valor do aluguel atrasado em notas usadas, como se alguém tivesse juntado troco por troco. De onde veio isso? Dona Maria perguntou, segurando o dinheiro como se fosse quebrar. O irmão João me chamou no final do culto. Disse que um cooperador deixou isso para mim, mas não quis se identificar.
Dona Maria abraçou o envelope como se fosse um tesouro. Deus nunca falha, meu filho. Nunca. Mas o que ninguém sabia era que, na mesma hora, do outro lado da cidade, a irmã Clara, uma viúva que vivia de sua pequena pensão, estava contando as últimas moedas que tinha. Ela havia ouvido o testemunho de Carlos no culto e naquela noite, enquanto orava, sentiu no coração, dá a ele. Ela não tinha muito, mas deu tudo o que podia. E assim, sem alarde e sem fanfarra, Deus proveu. Lucas, do fundo do poço ao púlpito, ou quase isso. Lucas não voltou para a igreja de um dia para o outro. Sua jornada foi cheia de idas e vindas, como a de muitos que já se afastaram. Depois daquele primeiro culto, ele sumiu por 3 semanas. Carlos não desistiu. Toda terça-feira, ele passava na casa de Lucas, mesmo que fosse só para deixar um versículo escrito num papel de pão. Não estou aqui para julgar, irmão. Só para lembrar que você tem um lugar na casa do Senhor. Até que numa tarde chuvosa, Lucas abriu a porta com os olhos vermelhos. O cheiro de álcool ainda estava forte. Por que você não desiste de mim, Carlos? Porque alguém não desistiu de mim quando eu estava pior que você. Foi então que Lucas desabou. Contou que depois de se afastar da igreja tinha caído em más companhias. Drogas, brigas, uma noite presidiária que por pouco não o destruiu. Eu não mereço perdão, Carlos. Não depois de tudo que eu fiz. Carlos se sentou ao lado dele no sofá surrado e abriu a Bíblia em 1 João 1:09. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Não é sobre o que a gente merece. É sobre o que Jesus já fez por nós. Naquela noite, Lucas chorou como nunca. E na semana seguinte, ele estava no culto batizando-se nas águas, com Carlos ao seu lado, como o irmão mais velho que nunca o abandonara. Mas a história não parou por aí. O jovem que virou um líder, sem saber, 1 ano depois, Lucas já não era mais o mesmo. Ele havia largado as más companhias, arrumado um emprego honesto e, o mais surpreendente, começou a visitar outros jovens afastados. Numa sexta-feira ele chegou ao culto com um rapaz de 19 anos, magro, de cabelo desgrenhado e olhares desconfiados. Esse é o Rodrigo. A gente trabalhava juntos. Ele ouviu meu testemunho e quis vir. Carlos sorriu. A obra de Deus se multiplicando. Rodrigo não era um caso fácil. Vinha de uma família desestruturada, cheia de rancor. Mas Lucas não desistiu. Toda semana, ele o buscava para o culto. Até que num sábado à tarde, Rodrigo chegou na casa de Carlos com uma pergunta que pegou todos de surpresa. Como faço para ser batizado? Dona Maria quase derrubou a xícara de café. Você tem certeza, meu filho? Tenho. Se Deus mudou Lucas, pode mudar qualquer um. Até eu. E assim, num domingo de manhã, 3 gerações de restaurados estavam na piscina batismal. Carlos, o que foi curado da doença e das dívidas. Lucas, o que voltou do abismo. Rodrigo, o que encontrou esperança onde só via escuridão. Quando Rodrigo saiu da água, ele olhou para Carlos e disse: Agora eu também quero ser como você. Quero trazer gente de volta. E Carlos, com os olhos cheios d'água, não só da piscina, respondeu: Não seja como eu. Seja como Jesus. Porque foi ele quem fez tudo isso. A provação que veio quando menos esperavam. Mas a vida não é um conto de fadas. E Deus, em sua sabedoria, às vezes permite que novas provas venham justamente quando achamos que já passamos por tudo. 2 anos depois, Carlos recebeu uma ligação do hospital. Dona Maria havia desmaiado no mercado. Os exames revelaram um aneurisma cerebral. Os médicos foram claros. É uma cirurgia de alto risco. Mesmo que dê certo, pode haver sequelas. Naquela noite, Carlos se ajoelhou no chão do quarto do hospital e, pela primeira vez desde a sua própria doença, sentiu o medo voltando. Senhor, por que agora? Por que ela, que sempre foi tão fiel? Por que justamente quando tudo estava indo bem? Mas então ele se lembrou das palavras que havia dito a Paulo anos antes. Deus não precisa de palavras bonitas. Ele precisa de um coração quebrado. E foi assim, sem forças, sem respostas, que ele orou. Pai, não sei o que fazer, mas confio em ti. Se for da tua vontade, cura ela. Se não for, dá-me forças para aguentar. E então, algo inesperado aconteceu. O milagre que ninguém pediu, mas todos precisavam. Na manhã da cirurgia, enquanto Dona Maria era preparada, Carlos recebeu uma visita. O irmão João, o mesmo que lhe entregará o envelope anos antes. Carlos, o cooperador que deu aquele dinheiro para você. Era a irmã Clara. Ela faleceu ontem à noite. Deixou um bilhete pedindo que te entregássemos isso. Era um pequeno caderno de anotações. Dentro, em letras trêmulas, estava escrito: Carlos, quando ouvi seu testemunho, Deus me falou para dar tudo o que eu tinha. Não era muito, mas era meu melhor.
Hoje estou indo para a casa do Pai, mas quero que saiba, sua fé me ensinou a confiar até o fim. Ore por mim lá no céu. E não se esqueça, Deus nunca pede nada que não possa te dar forças para carregar. Clara. Carlos chorou como um menino. Naquele momento ele entendeu, Deus não estava só provando Dona Maria. Estava provando ele. E então, enquanto ele ainda lia o bilhete, o médico saiu da sala de cirurgia com um sorriso que Carlos nunca esqueceria. Foi um sucesso. Ela vai ficar bem. Mas o verdadeiro milagre não foi só a cura de Dona Maria. Foi Carlos perceber que mesmo nas piores provas, Deus está tecendo uma história muito maior do que a gente enxerga. O culto que ninguém esperava, e a lição que todos precisavam. 3 meses depois, Dona Maria já estava recuperada. E numa sexta-feira à noite, algo inesperado aconteceu no culto. O irmão que presidia pediu que Carlos subisse para dar um testemunho. Ele não estava preparado. Não tinha anotações, não tinha ensaiado. Mas quando abriu a boca, as palavras saíram como um rio. Irmãos, eu já pensei que fé era só para os fortes. Que só quem nunca duvidou é que merecia as bênçãos de Deus. Mas hoje eu sei, fé não é a ausência de medo. Fé é confiar mesmo quando tudo dá errado. Eu já estive no hospital com um tumor. Já não tive dinheiro nem para o aluguel. Já vi amigos se afastarem e quase se perderem. Mas em todas essas vezes, Deus esteve lá. Não do jeito que eu queria. Não no tempo que eu pedia. Mas Ele esteve. E hoje eu pergunto, tem alguém aqui que acha que já errou demais? Que acha que Deus não pode mais usar você? Se tem, olha para mim. Porque eu já estive onde você está. E se Deus pode me usar, Ele pode usar qualquer um. O templo ficou em silêncio absoluto. Até que lá no fundo, uma mulher levantou a mão. Depois um homem. Depois outro. E outro. E quando Carlos terminou de falar, mais de 10 pessoas foram à frente chorando pedindo oração. Alguns queriam voltar para Deus. Outros encontrá-lo pela primeira vez. E foi assim que, sem planejar, sem querer, Carlos se tornou um instrumento nas mãos de Deus, não porque era perfeito, mas porque havia aprendido a confiar no meio das provas. A última lição, quando Deus te pede para soltar. Anos se passaram. Carlos e Dona Maria continuavam firmes. Lucas era agora um cooperador ativo, visitando presídios e levando a palavra a jovens como ele já foi. Rodrigo tinha se casado na igreja e estava criando seus filhos no caminho do Senhor. Mas então, numa tarde tranquila, enquanto tomavam chá na varanda, Dona Maria segurou a mão de Carlos e disse: "Meu filho, eu sonhei com o irmão Paulo ontem à noite." Carlos sentiu um calafrio. Paulo, o pai do menino com leucemia. Ele estava sorrindo. E disse: "Diga ao Carlos que meu filho está curado. E que eu já estou em casa." No dia seguinte, eles souberam. O menino de Paulo havia entrado em remissão completa. E Paulo, que há anos lutava contra um câncer no pulmão, havia falecido naquela mesma noite. Carlos foi ao velório. E lá, entre lágrimas, abraçou o filho de Paulo, agora um adolescente saudável, e disse: "Seu pai era um homem de fé. E hoje ele está com Deus. Mas ele deixou um recado para você, continue firme." E foi então que Carlos entendeu a última lição. Às vezes, Deus nos dá vitórias aqui. Outras vezes, Ele nos leva para casa. Mas em ambos os casos, Ele está no controle. O convite que nunca acaba. Hoje Carlos ainda frequenta a mesma congregação. Não é um pregador famoso. Não tem um ministério grandioso. Mas toda vez que um irmão novo chega desanimado, ele se aproxima e diz: "Eu já estive onde você está. E se Deus me tirou dali, Ele pode te tirar também. Mas você precisa de uma coisa: ficar firme." Porque no final das contas, a história de Carlos não é sobre Carlos. É sobre um Deus que não desiste, que não abandona, que mesmo quando tudo parece perdido, está trabalhando em silêncio. E se você está lendo isso hoje, talvez esteja pensando: "Mas eu já errei demais." Resposta: Lucas também. E hoje ele serve a Deus. Mas minha situação é impossível. Resposta: Carlos já teve um tumor e dívidas que não tinham solução. Deus proveu. Mas eu não tenho fé. Resposta: fé não é algo que a gente tem. É algo que Deus nos dá quando a gente decide confiar. Então, qual vai ser a sua escolha? Porque Deus não está te pedindo para ser perfeito. Ele está te pedindo para ser seu. E se você der esse passo, um dia vai olhar para trás e ver que mesmo nos vales mais escuros, Ele estava lá. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Glória a Deus. Amém.